Fala galera, beleza? Hoje o tema da nossa aulinha de história será a Era Vargas. Para isso, né, é um período muito complexo, muito longo da história do Brasil, cheio de idas e vidas, cheio de mudanças, cheio de fato histórico muito interessante. Então, para tornar mais fácil a nossa explicação, tá, esse formato de aula online, né, tá, que repleto de dificuldades, que nós já cansamos de falar, não vamos voltar aqui a dizer sobre isso, eu vou usar uma série de slides que eu peguei da internet. Tá? São slides de outros professores, eu sou sincero. Alguns eu até faço algumas correções, vocês vão ver quando eu estiver exibindo para vocês. É só para ilustrar, para a gente ter uma coisa material junto ao que eu vou falando, tá? Para tornar mais fácil o nosso aprendizado. Nessa hora difícil, tá? Devido à pandemia, a gente não está podendo ter aula presencial, então tudo que a gente puder fazer nesse sentido, com certeza vai tornar a aula mais fácil e mais atrativa. Então, o tema da aula de hoje, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, é a Era Vargas, tá? O período vai de 1930 a 1945. Alguns historiadores gostam de incluir o segundo governo Vargas, porque ele volta em 1946, eleito, ele volta nos braços do povo e governa até em 46, não, em 1950, nos braços do povo, e governa até 54, quando ele comete o suicídio. Mas por hora, tá, essa aula vai ser dividida em duas etapas. Vamos pegar primeiro esse período aqui, que é muito grande, é muito intenso para a gente estudar bastante coisa. Lembrando que Vargas não chegou ao poder por meio de eleição em 1930. Ele participou da Revolução de 1930, tá? A Revolução, na verdade, a última década da Primeira República, que vai de 1889 a 1930, foi um período muito conturbado. Diversas vozes contestavam aquela ordem dos coronéis, aquela sociedade baseada no poder dos coronéis, dos grandes cafeicultores, tudo aquilo que a gente já falou no momento oportuno. Havia o movimento tenentista, havia o movimento dos intelectuais, a classe média se levantava, diversas revoltas no campo, diversas revoltas na cidade. Tudo isso é o povo querendo dizer à sua maneira que não aceitava o voto de cabresto, que não aceitava a exclusão social, que não aceitava um governo que não fazia leis trabalhistas. Aproveitando toda essa conjuntura e duas situações assim que coincidiram, a crise de 1929 e o rompimento do café com leite, as oligarquias dissidentes, que durante a Primeira República eram muito distantes do centro de poder, as oligarquias baiana, paraibana, carioca, gaúcha, arrumaram uma outra chapa de oposição à candidatura paulista de Júlio Prestes e lançaram Getúlio Vargas como candidato à presidência da República, por uma chapa muito heterogênea, tinha tenente, tinha oligarquia dissidente, tinha tudo ali, era um balaio de gato de oposição, chamado de Aliança Liberal. A Aliança Liberal perdeu as eleições nas urnas para o candidato paulista Júlio Prestes. Só que aproveitando que poucos dias após a eleição, o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado na Paraíba por um crime passional. Não foi um crime político, mas os membros da Aliança Liberal aproveitaram politicamente esse fato. Né? Havia muitos tenentes na Aliança Liberal e os tenentes, nós já falamos também na hora certa, mas vamos voltar aqui para voltar a dizer para vocês, era uma fração da nossa classe média, os militares de baixa patente, uma baixa classe média, nem alta classe média não, que eles faziam uma leitura muito boa da crise brasileira, eles eram ruins em propor o remédio, que era sempre uma saída autoritária. Lembrando sempre, eu já falei, é legal nós guardarmos isso para aulas futuras, esses caras são oficiais de baixa patente agora, em 1920, 1930, serão generais em 1964, eles que fiarão o golpe militar de 1964. Nós vamos assistir agora, desde a proclamação da República até o golpe de 1964, porque os grupos que perdem as eleições, ou os grupos que não conseguem hegemonia, que é o poder político, impor sua vontade ao resto da nação, convidam sempre os militares para dar golpe. Esse convite dos militares a dar golpe, a participar da cena política, vai custar caro à sociedade brasileira. Nós vamos criar uma tradição autoritária. Em 64, nós vamos ter um
golpe muito diferente dos anteriores, porque os militares vão derrubar o grupo que está no poder, isso sempre aconteceu até então, só que dessa vez eles não saem, eles não passam o poder para outro grupo, eles passam um consórcio com um grupo, né? Por isso que a expressão certa, quando a gente vai falar dos acontecimentos de 1964, é golpe político. Não, é golpe civil-militar, tá? Aí é golpe, não tem conversa de revolução, não. Então vamos conversar sobre Getúlio Vargas agora. Getúlio Vargas, ele sobe ao poder em 1930 por meio desse golpe, a Revolução de 1930. Foi um golpe, tá? A Revolução de 1930. Mas aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que esse cara tem de neto? Getúlio Vargas, o caminho para vocês entenderem o ineditismo de Getúlio Vargas são três. Getúlio Vargas é o primeiro governante nosso a falar em industrialização para o Brasil, a ter um projeto de industrialização. Um projeto de industrialização não é só abrir a fábrica, vamos sair dessa inocência. Você tem que ter rede de distribuição de energia para as fábricas funcionarem. Você tem que ter uma grande rede de transporte para a circulação de mercadorias. Você tem que ter muitas escolas técnicas para fazer mão de obra para essas indústrias. Então, indústria não é só o prédio, é toda essa infraestrutura. Getúlio Vargas é o primeiro governante a ter um projeto para isso. A geração dele, ele sobe ao poder com todo um grupo de pessoas que pensam dessa forma, que pensam o Brasil industrializante. Então, eles vão investir muito em educação, vão investir muito em obra de infraestrutura. É o primeiro governo que vai fazer isso de maneira sistemática no Brasil. O Brasil, de 1930 até 1980, é o país que mais cresce no Ocidente, é uma coisa que quase ninguém fala. E é uma tradição aqui no Brasil que o Estado seja o patrocinador desse crescimento, com grandes obras, grandes investimentos. Quem inicia isso batendo em oposição à corrente liberal. Quem inicia isso é Getúlio Vargas. Antes, o Brasil teve surtos industriais. Era mais uma resposta à conjuntura externa. Eu gosto muito de falar da questão da Primeira Guerra Mundial. Como a Europa estava em guerra, os franceses e ingleses não conseguiam nos abastecer. Então, o Brasil foi obrigado a produzir muita coisa aqui dentro para dar uma resposta a essa crise internacional, que eles não conseguiam abastecer a gente. Ou, do contrário, andaríamos nus e morreríamos de fome. Mas por que é uma crise? É um surto. Porque tão logo a Europa se restabelece, o Brasil passa de novo, né, se coloca voluntariamente nessa posição de comprador de produto industrializado e vendedor de commodities. Essa é uma posição que nossas elites sempre vêm reafirmando ao longo dos tempos. Tá? Com Getúlio Vargas, não. Nós tivemos industrialização. Com a industrialização vem a urbanização, é a partir desse momento que no Brasil a maioria das pessoas vão morar nas cidades, porque uma grande massa de gente vai morar em volta das fábricas e ali cresce nos subúrbios, aqueles bairros proletários, tá? Bairros de operários. Tá? E outra coisa interessante, surge um novo personagem na sociedade brasileira, a classe operária, a classe trabalhadora. Existia operário antes de Getúlio Vargas, existia, mas eles eram diminutos. Agora não, é uma grande massa de gente, porque tem muita indústria, tem que ter operário. E o trabalhador da indústria ele tem outras demandas, ele tem outro sistema ideológico diferente do trabalhador rural. A demanda dele é outra. Até então, quando os trabalhadores com muita dificuldade se organizavam na Primeira República, eles eram muito reprimidos. A questão trabalhista é considerada um caso de polícia. O Getúlio Vargas vai haver esse rompimento. Getúlio Vargas vai fazer muita coisa pelo trabalhador, vai atender essas demandas. Há um debate muito acalorado em torno de por que Getúlio Vargas atendia a demanda da classe trabalhadora? Os inimigos de Getúlio Vargas falavam que isso era um jogo dele para ele permanecer no poder e ficar roubando, que ele era um lobo na pele de cordeiro. São esses caras que inventam o termo populista, que nós vamos quebrar daqui a pouquinho. Já a corrente mais forte hoje, tá, que cai no Enem, que cai no piso, ela fala o seguinte, que Getúlio Vargas atendeu às necessidades que tinha que atender. Não, como é que vai ter classe operária sem ter lei trabalhista? Então não tem jeito, tá? Por isso era uma necessidade daquele tempo. Não dá para empurrar para debaixo do tapete. Getúlio Vargas atendeu por conta disso, tá? Vamos mudar aqui o slide. Eu acho que eu passei depressa demais aqui. Eu pulei de uma vez. Era esse aqui o slide que eu quero passar para vocês. Ó,
O governo provisório vai de 1930 a 1934. Por que chama governo provisório? Porque Getúlio não foi eleito. Ele assumiu a presidência por meio do golpe de 30. Aqui tem uma frase que está nesse slide aqui, mas não é, na minha opinião, se eu fizesse, não estariam, que peço a vocês encarecidamente que ignorem. Está assim, ó. Início do populismo na política brasileira. O termo populismo não é mais aceito para quem vai fazer Enem e para quem vai fazer PISM. Não pode mais trabalhar com essa palavra. O termo populismo é um xingamento criado pelos detratores, pelos inimigos de Getúlio Vargas. Tá? Eles falavam que ele era um populista, que a política trabalhista dele era um populismo. Eles falavam o seguinte: Getúlio é um lobo em pele de cordeiro, é um pilantra, é um demagogo, um mentiroso, e ele manipula o povão. Resumindo, ele faz lei trabalhista para os pobres, os negros, os favelados votarem nele em toda eleição. Por que o termo populismo ele não pode ser aceito? Porque ele é de extremo elitismo. Por termo populismo ser certo, ele ter uma base científica, é preciso que o povo fosse formado por uma imensa massa de ignorantes. E o povo não é uma imensa massa de ignorantes. Eu não estou falando aqui de instrução acadêmica, de escola. Tem gente que nunca pisou numa escola que tem uma cabeça muito esclarecida, tem gente que é doutor e tem a coisa pequena. Então, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o povo sabe fazer escolhas. Para acreditar no populismo, você tem que acreditar que o povo é uma massa autônoma, uma massa amorfa, quer dizer, que não sabe decidir, que não sabe fazer escolhas. O povo sabia. O povo tinha duas opções: ou votar nos coronéis, que sempre não exploraram, que não davam nada, e votar num sujeito que fazia lei trabalhista para eles. Aí o povo escolhe: o sujeito que faz lei trabalhista é considerado burro? De jeito nenhum. Além disso, o termo populismo ele é muito temperado com elitismo. Quem formulou essa questão de populismo, as pessoas começaram a falar isso no jornal, a UDN, os grupos políticos adversários de Getúlio Vargas, eles tinham aspas a participação popular na política. Getúlio traz o povo para a vida política. Então, eles não aceitavam aquilo, é muito racismo, para eles era demais ver mulato, ver negro tendo direitos. Então, eles arrumaram esse termo para escamotear o preconceito deles. Vocês não podem falar dessa maneira, senão vocês vão estar falando com a boca desses sujeitos. Então, pelo amor de Deus, não existe populismo. O que existiu no Brasil de 1930 até 1964, nós podemos chamar de nacional-trabalhismo. É nacionalismo econômico e trabalhismo, leis trabalhistas. Tá? É isso que é o termo certo que a gente tem que levar para o Enem, levar para uma provinha de PISA. Vamos lá. Vamos ver os principais pontos importantes desse período da Era Vargas. A nomeação dos interventores. Ele fez muito decreto-lei. Decreto-lei é uma lei que vira lei sem passar pelo Congresso Nacional, ela pega um atalho. Isso é uma anomalia da democracia. Numa democracia funcionando bonitinho, tem que passar pelo Congresso Nacional, o Congresso tem que referendar, o Senado tem que referendar uma lei para virar lei. Mas Getúlio Vargas gostava de governar com decretos-leis. Ele nomeia os interventores, a maioria são sujeitos, membros do movimento tenentista. É o pagamento de Getúlio Vargas ao apoio tenentista pelo golpe de 30. Ele tira os governadores eleitos, porque, segundo eles, eram desonestos, eram ladrões, e coloca os membros do tenentismo arbitrariamente governando os estados. Ele cria o Ministério da Educação, já é um passo no sentido da lei trabalhista, do trabalhismo. Getúlio abre 4.800 escolas só em 6 meses de governo. E a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Agora os trabalhadores têm uma justiça trabalhista para lhe defender. Ele cria as leis trabalhistas ainda nesse primeiro período, 8 horas diárias, é uma demanda antiga dos trabalhadores, a jornada de apenas 8 horas, o salário mínimo, aposentadoria, férias, estabilidade. Tem uma coisa que não está aqui, mas eu quero colocar para vocês: a paridade de salários. Tá? Era uma briga das mulheres. As mulheres lutaram muito na Primeira República e foram alvo de muita injustiça, muita covardia por parte dos patrões, das autoridades, para receberem como os homens. Elas trabalhavam como os homens, mas por simples fato de serem mulheres, não recebiam como os homens. Então, Getúlio atendeu essa demanda das mulheres. Os efeitos da crise de 29 são sentidos no Brasil, então a crise mundial, muito desemprego, falência. Getúlio encontra muito café estocado, graças à política da Primeira República, que era de comprar o excedente de café dos nossos produtores para manter o preço
artificial no mercado internacional. Então, ele manda queimar muito saco de café, tampar saco de café no mar e para de comprar esse excedente de café na mesma proporção. Ele coloca um limite e cria o Instituto do Café. Aqui fala que Flores da Cunha, interventor do Rio Grande do Sul, esse sujeito era opositor a Getúlio Vargas, tá? Vamos mudar aqui. Nesse mesmo período, nessa primeira fase do governo Getúlio Vargas, acontece a reação da oligarquia paulista. Getúlio odiava os paulistas e os paulistas odiavam Getúlio. Era um ódio recíproco, mútuo. Tá? Um não gostava do outro. Getúlio atribuía os principais males do país à corrupção da oligarquia paulista, que era mais forte na Primeira República mesmo. Então, a oligarquia paulista se revolta contra Getúlio Vargas e acontece a Revolução Constitucionalista de 1932. Eles se rebelam, pegam em armas, ameaçam se separar do Brasil. A oligarquia paulista e a classe média satisfeita com a exclusão do poder. Eles querem a deposição de Vargas, a redemocratização e a legalidade constitucional. A alegação dos paulistas é o seguinte: Getúlio, você não é eleito, estavam certos. Getúlio, você precisa fazer eleições, estavam certos. E Getúlio, você tem que fazer uma constituição para o país, que você rasgou a de 1891. Essas três reivindicações paulistas estavam certas, e eles queriam ainda que ele tirasse o interventor do Estado de São Paulo, que era o gaúcho, Alberto Torres, que estava espizinhando mesmo os sujeitos. O resultado foi o seguinte, Vargas, com extrema facilidade, usando só tropas mineiras e gaúchas, ele sufocou a revolta dos paulistas, mas ele atendeu, sabia que não dava para governar sem o Estado mais rico da nação. Ele atendeu a reivindicação, convocou a Assembleia Constituinte Nacional para fazer uma nova Constituição para o Brasil e ele foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Por isso que agora, a partir de 1934 até 1937, vai chamar período constitucional, porque Getúlio Vargas governa com uma Constituição. Vamos ao próximo slide, o governo constitucional, 34 a 37. A Constituição de 34 ela era muito bacana e ela era muito modernizadora para falar de Brasil. Tá? O que ela instituía? Voto secreto para enfraquecer o poder das oligarquias. O voto era obrigatório, direto, o voto feminino. Havia agora uma justiça eleitoral para acabar com aquelas fraudes, aquela bagunça de sumir urna, de surgir eleitor fantasma. Tudo isso Getúlio foi fazendo, tá? Ao longo do governo. Aqui o voto era só para homens alfabetizados ainda, tá? E maiores de 21 anos. O fim do federalismo, o Brasil, eu já falei com vocês, segundo a Constituição de 1891, tinha um regime federalista muito estilo norte-americano, onde os estados tinham muito poder e o poder central era fraco. O Getúlio acabou com isso. Agora o poder central é forte, tudo em torno da figura do executivo. A confirmação das leis trabalhistas, ele lança uma ideologia chamada de corporativismo. Corporativismo, nós já estudamos quando falamos do fascismo, vamos voltar aqui, é o contrário da luta de classes. Enquanto a luta de classes marxista, tá, um dos pilares da ideologia marxista prega que o empregado tem que brigar com o patrão para conseguir ter direitos, o corporativismo bate mais ou menos assim. Vou simplificar bastante, tá? Perdão, só para você entender, como se fosse assim. Se você trabalhar muito e cooperar com o seu patrão, ele vai ganhar muito e vai te pagar muito. É a cooperação entre as classes sociais. Ele foi o primeiro presidente eleito indiretamente, e ele intervém, aqui a sementinha da Petrobras, que vai ser feita em 1953, a intervenção do Estado na exploração de minérios. Os minérios agora brasileiros, tudo que está no nosso subsolo agora passa a ser propriedade nossa, só o governo pode explorar. Ele deixava que companhias estrangeiras explorassem mediante um pagamento, mas antes era uma bagunça danada que acontecia. É a sementinha da Petrobras que vem depois. Essa Constituição é boa, porém ela tinha uma coisa que desagradava Getúlio, é que falava que não havia reeleição, ele tinha que passar o poder em 1937, no finalzinho de 37, para outro presidente eleito. Então ele vai passar esse período aqui de 34 a 37 caçando motivo para desrespeitar a Constituição. Existe uma maneira de você desrespeitar a Constituição dentro da lei, eu já falei com vocês, é decretando estado de sítio. Quando a nação corre um perigo muito grande, uma grande calamidade, você tem uma licença para temporariamente desrespeitar a Constituição.
Para decretar estado de sítio, precisa de um motivo brabo, bem cabeludo. Getúlio vai passar esses 4 anos caçando esse motivo para desrespeitar a Constituição e ele vai consegui-lo, tá? Ele consegue, porque ainda nesse período, entre 34 e 37, o mundo se radicaliza muito. É o período em que a democracia é muito relativizada ao redor do mundo ocidental, principalmente. Tá? E surgem movimentos muito extremistas, movimentos totalitários, que nós já falamos sobre eles, tanto à direita, onde o expoente máximo é o stalinismo, quanto à esquerda. Vamos lá, pelo amor de Deus, vamos consertar. Tanto à esquerda, à direita, isso aqui é minha mão direita, porque o vídeo está invertido, tanto na direita, onde o expoente máximo é o nazifascismo, quanto à esquerda, onde o expoente máximo é o stalinismo. Em comum, esses dois governos, apesar de serem antagônicos, existe o desrespeito ao cidadão e às regras da democracia. Está bombando no mundo, nesse período, década de 20 e 30, governar dessa forma. É a resposta que muitas nações deram àquele desarranjo causado pela crise de 29, pelas consequências da Primeira Guerra ainda. O Brasil não vai ficar imune. No Brasil vão crescer 2 grandes organizações, uma de extrema-direita, outra de extrema-esquerda. A ação de extrema-direita brasileira está aqui, ó, a ação integralista brasileira, são os fascistas brasileiros. Aqui tem o desenho do símbolo deles, a sigma, o Anauê, é um grupo fascista. Ele se baseava muito no fascismo italiano. O líder deles se chamava Plínio Salgado. Ao retrato dele lá, ele deixava até o bigodinho muito semelhante ao do Hitler. Eles condenavam o comunismo e o socialismo. Além disso, eles pregavam o totalitarismo, o unipartidarismo, eles pregavam uma nação forte, tá? O conservadorismo, a defesa da família, da propriedade, tá? Esses casos aqui é muita gente do tenentismo. O tenentismo se viu frustrado contra o movimento organizado, parte dele foi para o comunismo e parte dele foi para o fascismo. O lema deles era Deus, Pátria, Família e a Salvação na UE. A ação integralista brasileira chegou a ter um núcleo até aqui em Santos Dumont, na nossa cidade. Eles eram muito numerosos, tá? Eles chegaram a ter mais de 400 mil sócios no Brasil inteiro. Não era um partido político institucionalizado, andavam armados, faziam paradas militares. E Getúlio, assistindo aquilo de camarote, Getúlio estava gostando daquele radicalismo na política brasileira, porque ele vislumbrava que dali apareceria um motivo para ele suspender as eleições de 37, coisa que ele tanto queria. Se havia essa organização de direita, havia também organização de esquerda, Aliança Nacional Libertadora. Era uma aliança de esquerda, mas ela reunia democratas, ex-tenentes, tudo, pessoas antes de tudo várias, comunistas, socialistas, democratas e simpatizantes da esquerda em geral. Eles eram liderados por Luiz Carlos Prestes. Nós já falamos, esse terceiro sujeito aqui do desenho, da fotografia, Luiz Carlos Prestes, protagonizou a Coluna Prestes na Primeira República. É um ex-tenente, muito tenente também. A Aliança Nacional Libertadora tinha uma penetração enorme nas Forças Armadas, tá? Eles eram muito fortes. No finalzinho de 35 também tinham muitos sócios, tá? Eles eram muito fortes junto aos sindicatos, tá? Na verdade, ela era uma fachada para o funcionamento do Partido Comunista, que era ilegal no Brasil. E alegando que o Partido Comunista usava a ANL como fachada, que não era uma mentira, Getúlio colocou na ilegalidade em 1935. Fechou todas as sedes, fechou o seu jornal. Na verdade, era uma isca que Getúlio estava querendo colocar para que eles agissem de uma forma mais radical. E eles morderam a isca certinho. O que aconteceu? Em novembro de 35, membros da ANL tentaram levantar vários quartéis no Brasil para derrubar Getúlio Vargas. É chamada intentona comunista. Intentona é um verbo antigo, que equivale a mais ou menos tentativa. Tá? A tentativa de golpe por membros da ANL, mal organizada, fracassou rapidamente. Seus líderes, incluindo Luiz Carlos Prestes, foram presos, a mulher dele, Alva Bernardo, foi presa. Getúlio aproveitou essa oportunidade, ele era muito bem informado, ele sabia com antecedência da intentona comunista. Já existem livros que revelam isso hoje.
muito trabalho bem feito revelando isso hoje. Só que ele deixou que acontecesse porque aí estava o protesto para ele começar a tomar atitudes mais radicais, visando o que? O rompimento da legalidade que vai acontecer em 1937. Agora, nesse interregno, nesse espaço de tempo, entre 1935 a 1937, Getúlio vai trabalhar com o medo do comunismo no Brasil. Ele e seus grandes aliados na grande imprensa vão divulgar, baseado na intentona comunista, que existe o perigo de uma grande revolução comunista no Brasil. Na verdade, a intentona comunista, na época, ela já foi supervalorizada. Foram 3 quartéis que se levantaram e não conseguiram levantar o Brasil inteiro. Mas os números tomaram a dimensão enorme. Os jornais da época falaram que militares foram assassinados na calada da noite por líderes comunistas. Já começa esse plano de fazer a cabeça da população brasileira para aceitar o rompimento da Constituição que vem por aí. A grande facada, a grande facada que Getúlio Vargas vai dar na democracia vai vir em 1937, com a divulgação do Plano Cohen. É um suposto plano comunista para tomar um poder, mas muito bem exagerado. Tá? Falavam que os comunistas iam acabar com a Igreja Católica, que as mulheres iam ser coletivizadas no Brasil. Quem fez o Plano Cohen ele já é preconceituoso no nome, tá? Foi um nome inventado, Cohen é um sobrenome judaico. Na época estava chegando muito judeu no Brasil, já fugido do totalitarismo, tá? Na Europa Central, na Alemanha. Então, o comunista ele era considerado um imigrante desejável, tá? Por não ser cristão, aquela questão toda. Diziam que o comunista que o judeu trazia doenças, que o judeu era comunista. Isso tudo tá, povoava o imaginário da população, que perseguia muito essa comunidade, que muita gente chegou do Brasil fugindo também do Império Russo, tá? Daquelas coisas todas da União Soviética. Muita gente vinha para cá e chegava aqui a sofrer essas retaliações. Quem fez esse documento falso, o Plano Cohen, foi o general Eulípio Mourão Filho. Na verdade, ele aproveitou isso para quê? O Plano Cohen foi um truque de Getúlio Vargas para aproveitar essa ocasião do pânico da população brasileira e ele dá um golpe de Estado junto com esse governante aqui do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, é contra. Havia uma grande inimizade entre Flores da Cunha e Getúlio Vargas há muito tempo. Tá? Getúlio Vargas era apoiador de Comerciante Saraiva, duas oligarquias e Assis Brasil, duas oligarquias que se degladiavam muito no Rio Grande do Sul. Pelo jeito, quem fez esse negócio aqui, esses slides, provavelmente é um gaúcho, porque ele fala muito no Flores da Cunha. O golpe aconteceu em 10 de janeiro, com apoio das Forças Armadas, do empresariado e políticos conservadores. O Congresso foi fechado e as eleições foram suspensas. Por que o povo aceitou daquela forma o golpe de Getúlio Vargas? Porque eles havia um perigo mais, como é que eu vou dizer assim, maior pairando sobre a nação, medo do comunismo. Por isso que dá uma superdimensão ao comunismo, sempre foi uma empresa muito lucrativa para muita gente, o empresariado, político conservador, Forças Armadas. Foi nessa conversa que os comunistas iam dominar o Brasil, que o golpe de 30 foi dado, que o golpe de 64 foi dado, e que até hoje a gente deixa algumas aberrações acontecer na nossa democracia. Eu vou terminar esse nosso primeiro vídeo por aqui, eu termino com o golpe de Getúlio Vargas em 1937, aí nós vamos começar a ditadura do Estado Novo, deixa eu terminar aqui, interromper aqui, aí nós vamos falar sobre a ditadura do Estado Novo, que é um tema também muito grande, nós vamos falar dele a partir de 1937. Serão 2 vídeos essa nossa aula, o primeiro vídeo eu vou enviar para vocês agora, tá? Um grande abraço a todos, até daqui a pouco na nossa segunda aulinha, segunda parte da Era Vargas.